Vamos lá, tá começando o podcast, tá chegando o segundo episódio e eu tô muito feliz. Eu fiz esse convite para ela, doutora Alita Eiras Camargo. Eu tô muito feliz de receber você aqui, se tratando da segunda edição do podcast. Quero te falar que eu sou fã do seu conteúdo, acompanho, igual eu estava te falando aqui nos bastidores. Você não tem noção o quanto o seu conteúdo está fazendo diferença na vida das pessoas. E onde a gente vai, eu falei que você ia vir, ficou todo mundo muito feliz de você ser a nossa segunda convidada. Porque lá no tênis foi a primeira, assim, a gente fez uma coisa, um teste, né, um piloto, que realmente vai ser o estúdio mesmo do podcast. Então, queria muito te agradecer. Sei que sua vida é corrida, né? E tudo. A Tayana é sua paciente também, então a gente sabe como é que é a sua vida, correria. Mas queria muito te agradecer e se apresente aí. Eu que quero agradecer, fiquei muito honrada. A gente conversou pelo Messenger, né? E aí eu cheguei em casa, moça, não sabe o que aconteceu, o que foi? O Rodrigo me convidou para ir no podcast, eu acho muito legal o seu trabalho. Bacana. E fico muito honrada. Eu sei, assim, na verdade, as pacientes chegam falando sobre, nossa, doutora, aquilo que você falou fez diferença no meu dia, ou, nossa, isso está acontecendo, nossa, conheço uma amiga, não sei o quê, e isso faz... É por isso que eu continuo fazendo, eu acho. Sim, sim. Porque eu acho que essa forma... Eu só abro a câmera e começo a falar igual uma doida. Acho que isso ajuda muitas mulheres. Assim, sim. A forma de não ser assim, muito programado, muito pensado, mas eu falo assim o que vem do meu coração. E aí eu acho que ajuda. Eu acho que é isso que faz a diferença. Você realmente... E quando você está falando ali no Instagram, ali, parece que a gente está falando com você, assim, né? Que você está olhando assim... E a gente também interage, fica prestando atenção em tudo que você está falando ali, eu acho muito legal. Eu acho que é uma forma, assim, no início, se você ver, acho que foi de 2019, 2018 que eu fiz o primeiro vídeo, eu estava, assim, muito ainda... Tensa, né? Mas agora, para mim, é uma coisa muito espontânea, sabe? Aconteceu isso, eu quero falar, abre, fala, sabe? Tô preocupada com alguma coisa, fala. Tô triste, falo. Assim, agora, para mim, tudo virou motivo para abrir o Stories e começar a falar. Entendi. Então, nós vamos começar. E primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que funciona o seu trabalho, a sua especialidade e tudo mais. Pode ficar à vontade. Então, meu nome é Alita, eu sou ginecologista, sou obstetra, trabalho aqui em Carangola desde 2010, que foi quando chegamos aqui. Desculpa, 2013. Chegamos aqui em janeiro de 2013. Vocês são de onde? Eu sou de Bragança Paulista. Bragança Paulista. Pelo sotaque a gente vê. Bragança Paulista. Nossa, fui zoado demais, né? Por causa disso, porque as pessoas realmente porta, porteira, portão, e todo mundo que vem fala do meu sotaque. E eu e o Alexandre decidimos vir para cá. Na verdade, ele veio para cá e, como toda boa... Ele veio primeiro. Na verdade, porque quando ele se formou hemodinamicista, Carangola precisava de um médico disponível 24 horas por dia, né? E o médico que dava esse suporte para o hospital não conseguia ficar disponível, então, né, precisava de um médico que morasse na cidade. E a gente já éramos noivos, e aí ele veio e nos mudamos para cá em janeiro de 2013. E aí eu abri meu consultório uns 4 meses depois. E trabalhei na região toda, trabalhei no Viva Vida, em Manhuaçu, trabalhei em Manhumirim, trabalhei nessa região todinha. E desde então, agora eu trabalho no meu consultório e em espera feliz uma vez por semana. Até março desse ano, até o mês passado, eu ainda dava plantão, uma vez por semana, mas agora eu fico basicamente só no meu consultório. Bacana. Muito bom. E aí você tem quantos filhos? 2 filhos. Eu vejo você levar os meninos ali na escola, né? Eu tento todo dia levar, pelo menos. Buscar não consigo não, mas levar eu tento todo dia. E é um momento gostoso, né? Sim, levar as crianças na escola. Sim, eu tenho a Bela e o Lucas. Ganhei a Isabela com 34 anos, Lucas com 36. Nós decidimos emendar um no outro pela minha idade, né? Obviamente. Porque a profissão faz isso, né? A gente estuda. Quando você vai lembrar que você tem que reproduzir, porque senão já é uma gravidez de alto risco. Aí você já está na idade que precisa emendar para não virar alto risco, né? Para ser menos perigosa a gravidez. Entendi. A gente montou, Alita, o podcast na intenção de ajudar. Eu trabalho com fotografia de casamento e o público de casamento ele está muito sem informação.
né, sobre como começar a preparar tudo. Então, nesse sentido, a gente vai trazer vários profissionais de várias áreas. Cerimonialista, cabeleireiro, maquiador, tudo que envolve o mundo do casamento, o relacionamento com o casamento. E eu acho que você, nessa parte do pré-casamento, aquilo que a noiva precisa se organizar primeiro para estar começando o casamento, eu acho que isso faz muito da sua parte, assim. Sim. Então, eu resolvi te chamar para a gente conversar sobre essas coisas. O que hoje quem está pensando em casar, e a gente vai falar dentro da sua área, o que a pessoa precisa fazer na sua área, né, na parte da sexualidade e sim, tudo. Sim. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Com qual idade que você acha antes disso, com qual idade você acha que a mulher deve procurar um ginecologista, né, para começar a fazer um acompanhamento? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do pré-casamento, de quando a pessoa pré-nupcial. Pré-nupcial, isso. Quanto tempo a pessoa deve te procurar para começar a fazer esses exames pré-nupciais? Entendeu? Então, na verdade, eu acho que o cuidado da mulher com ela mesma tem que ser desde a infância, né? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, assim, até o cuidado de como você vai ensinar a sua filha a mexer com a própria vagina, a cuidar do seu corpo, do seu próprio corpo, e principalmente nos tempos atuais, a como ela realmente se preservar, não deixar qualquer pessoa colocar a mão nela e explicar o quanto cada partezinha do corpo dela é preciosa. E que somente o pai ou a mãe ou a babá, ou quem for, que pode cuidar ali daquelas partes. Então, eu acho que nessa época aí da infância, o importante é falar sobre higiene, né? Sim. Sobre como ela vai limpar o bumbum, como ela vai lavar a vagina, quem vai limpar, quem vai ajudar ela nessa higiene, que eu acho que é o mais importante, porque quando elas tendem a sair da fralda, acaba que tem muita infecçãozinha urinária, porque elas ficam segurando o xixi. E aí depois, quando elas começam a se limpar sozinhas, quando elas começam a ir no banheiro com 6, 7 anos, e elas já vão no banheiro sozinhas e elas têm essa dificuldade com a limpeza. Então, isso a gente também é papel da mãe, ou se a mãe não conseguir fazer isso, o ginecologista ensina. E depois na adolescência, né? Na adolescência, a menina, né? Criança. Na puberdade, principalmente, já começa a ter um pouquinho de corrimento, já começa a perceber a mudança do corpo, né? A formação do peito, da cintura, do bumbum, aquele crescimento, aquele estirão do crescimento. E aí ela já começa a ter sentimentos que antes ela não tinha, né? Aquelas variações hormonais, flutuações hormonais que fazem com que às vezes a adolescente fique birrenta, ou fique brava, ou fique estourada, ou com a autoestima muito baixa, porque daí ela começa a perceber, nossa, meu peitinho está crescendo, mas peraí, o dela é maior. Não, mas o meu cabelo, não, o dela é mais bonito. E tudo. E aí essa fase é a fase da mãe sentar e conversar. Não, é uma fase difícil, né? Eu acho que é uma das mais difíceis. Morro de medo dela. Morro de medo com a minha filha sobre ela. Porque eu acho que vai ser uma fase muito desafiadora. É para toda mãe, né? Mas é uma fase em que é importante que a gente perceba que, nesse momento, talvez a sexualidade tenha que ser bem desenvolvida, no sentido de, peraí, você tem uma vagina, é isso, talvez você toque ela quando você vai tomar banho, quando você vai se limpar, e olha, filha, pode ser gostoso tocá-la, né? E tá tudo bem. É seu corpo, é você que está tocando, ninguém está vendo, é seu corpo, você tem que ter sua intimidade. Porque na minha época, na época da minha mãe, dos meus avós, o fato de uma menina mexer no próprio corpo era pecado, era feio, era sujo, ela era, né, vários nomes ruins, assim. E isso fez com que muitas mulheres, por exemplo, da minha idade, tivessem muito pudor com relação ao próprio corpo, né? Sim, existem inúmeras pacientes, já perdi as contas, quando eu vou conversar com elas sobre masturbação, não, doutora, pelo amor de Deus, não faço isso não, como se ela estivesse fazendo alguma coisa muito errada, sabe? Como se realmente fosse pecado ela mesma conhecer o próprio prazer, o próprio corpo, e isso vem desde essa infância, de que não bota a mão aí, não coisa assim, e é tão diferente para o homem, porque o homem, para ele urinar, ele coloca a mão no próprio pênis. Já tem que ter contato desde pequeno, né? Agora a mulher não, ela enfia um monte de papel para ela não colocar nem perto a mão, vai lá e limpa, e não quero colocar a mão na minha própria vagina. Então eu acho que você desenvolvendo
a forma de como a mulher cuida do próprio corpo e ela vai amadurecendo e vai se desenvolvendo a ponto de que quando ela chega na vida adulta dela, ela está de bem com ela mesma, sabe? E é importante. Quando vai vir um parceiro, ou vai vir alguém para ser o companheiro de vida dela, ele só está acrescentando. Sim, sim. Eu acho que então é desde o início, assim, desde... E tem uma idade específica a partir do momento para ela fazer realmente uma consulta? Então, geralmente a mãe percebe essa necessidade porque começam a vir as perguntas mais capciosas. Às vezes a mãe percebe, isso acontece muitas vezes, a mãe percebe que a menina está se tocando, está se masturbando, e a mãe, doutora, olha aqui, ó, tá fazendo isso, doutora, conversa aí. Porque às vezes não sabe como falar, né? E aí a gente vai conversar. Isso é muito comum hoje, né? É muito. É muito. E, assim, a forma, assim, a gente, geralmente, a mãe, como ela não teve essa educação, ela não sabe como lidar com a filha, assim. E aí é importante, assim, a gente, como profissional de saúde, saber orientar e saber falar da forma correta, né? Para isso. E eu acho que até para a mãe também, eu acho que ela, dependendo da educação, da vivência dela, eu acho que é difícil ela tocar nesse tipo de assunto, né? É difícil. E isso a gente entra até numa pergunta, ontem a gente deixou algumas caixinhas de perguntas aqui, e aí a gente teve uma pergunta assim, quanto tempo antes do casamento deve fazer os exames pré-nupciais? Como é que funciona, a pessoa que está pensando em casar hoje, como é que funciona esse tempo? Quanto tempo antes tem que te procurar? Sim. Então, se é um casal que já mantém relações sexuais, que já mantém essa intimidade há mais tempo, acaba que é um pouco diferente, porque, na verdade, eles já têm intimidade, eles já usam, provavelmente, algum método contraceptivo, eles já têm toda uma questão. Agora, se é um casal que eles ainda não têm atividade sexual, um casal que está se preparando realmente para o casamento, né? É interessante fazer uma consulta, pelo menos com 6 meses de antecedência, para poder conversar sobre contracepção, para poder conversar sobre sexualidade, para conversar sobre como vai ser, como vai acontecer o processo e principalmente se um dos dois manteve já vida sexual, é importante fazer as sorologias pré-relação sexual. Por causa de doenças, esse tipo de coisa, Sim, né? porque as pessoas têm passado, né? Às vezes a gente vai começar um novo relacionamento, mas essa pessoa com que a gente vai começar já teve outras pessoas, né? Sim. Então é interessante a gente fazer pesquisas, sorologias, as orientações sobre as doenças que, infelizmente, podem causar problema para a mulher. Então, no caso, seria 6 meses, assim? O interessante O interessante, 6 meses no mínimo. E aí, depois que a pessoa fez isso tudo, casou, que é o nosso caso, a gente está casado há pouco tempo, e aí a gente está pensando em ter um filho, né? E aí, quanto tempo, o que a mulher precisa fazer, quanto tempo de antecedência ela precisa te procurar para estar fazendo exame, para estar se preparando para essa gravidez aí? Hoje os casais estão arrumando filho mais tarde um pouco, né? Sim, estão planejando melhor essa questão. Estão planejando melhor. Eu sempre falo que quando a gente vai pensar em gravidez, a gente tem que pensar que aquela mulher vai se tornar uma casa. E que essa casa tem que estar um telhado bem feito, paredes bem sólidas, né, concretas. Porque quando a mulher vai formar ela tem esse útero, né, que é esse órgão maravilhoso e precioso, mas quando ela vai formar uma vida, ela vai formar uma vida. Então, com uma criança com cérebro, pulmão, rim, coração, emoções, né? Então, ela tem que estar preparada em todos os sentidos. Então, ela tem que estar fazendo a atividade física dela, ela tem que estar pensando na alimentação dela. E nessa alimentação, porque assim, é muito ruim quando, por exemplo, a mulher engravida sem querer, e aí ela tem aquilo tudo desorganizado, né? E aí vira aquela casa turbilhão. tá ruim, né? Tá cheia de goteira, não tá legal. E aí, de repente, essa criança vai se expor a muito açúcar no primeiro trimestre, que a gente sabe que é risco de pré-eclâmpsia, de bebês mal formados, de diabetes gestacional, de problemas para o bebê. Então, assim, é interessante assim, peraí, eu vou engravidar? Então, peraí, eu tô bem? O que eu estou fazendo? Como que está a minha alimentação? Como é que está meu dia? Eu estou cuidando bem da minha saúde? E aí você pode fazer os exames também pré-concepcionais, que a gente pede para que sejam feitos pelo menos 3 meses antes, né? Muitas mulheres precisam da suplementação do metilfolato e algumas outras suplementações, e a gente precisa fazer antes da gravidez acontecer. Mas eu sempre falo, mais do que qualquer outra coisa, hoje em dia eu percebo emocionalmente preparada. A mulher tem que se preparar eu acho que é emocionalmente. essencial, né?
porque é muita incidência aumentada de depressão pós-parto, de, infelizmente, muitos casamentos que falem depois do primeiro ano de vida da criança, porque aquele casal não estava realmente bem consolidado antes dessa criança nascer. Porque, infelizmente, depois que uma criança nasce, a atenção da mulher é toda para essa criança. E dependendo do ego desse pai, ele não quer ser administrar. substituído. Ele não quer ser substituído, porque daí ela trabalha o dia inteiro, aí ela chega em casa, ela vai cuidar da criança. Sim. Ela vai... E ele quer atenção. E aí ele começa a competir com essa criança. Aí você não me ama mais, você não me quer mais, você não gosta mais de mim, você não sei o quê. E aí, se o pai e a mãe não tiverem muito, assim, peraí, o que a gente quer. A gente está disposto a abdicar um pouco da nossa vida, né? O Alexandre fala que a gente deixa a nossa vida em modo lento, assim, naquele bem devagarzinho a vida do casal. A gente deixa ela lentinha, enquanto a das crianças tá na correria, porque para eles tudo é novidade, todo dia tem alguma coisa, todo dia tem uma demanda e a vida do casal tá devagar. Tá, é isso, né? Bem, com bastante paciência. Entendi. Então, um prazo, para a gente definir um 3 prazo, meses. assim. 3 meses. 3 meses. Entendi. Eu na minha cabeça, achei que a gente teria que Não, isso, 3 um pouco mais de meses, antecedência. não. Se a mulher está se cuidando, não. Porque daí é só fazer exame, começar suplementações, e aí 3 meses antes dá para ser. 3 antes. Porque, assim, uma mulher abaixo dos 35 anos, ela pode ficar em tentativa de engravidar por 1 ano, né? Entendi. Na verdade, se você tem relação sexual desprotegida 3 vezes por semana, em 1 mês, sua chance de engravidar é só de 20%. Então, é muito pouco. Parece que a gente vê muita gente grávida, né? Parece que é tão fácil, né? Não, mas assim, é só 20%. Então, para que a gente fale assim, essa mulher tem problema para engravidar, ela tem que ficar pelo menos 1 ano tendo relações sexuais 3 vezes por semana, para eu falar assim, peraí, agora tem um problema do casal ali. Entendi. E acima dos 35 anos, 6 meses. Entendi. A partir de 1 ano que ela não consegue engravidar, vai procurar outras coisas. Aí vamos fazer outra rotina de infertilidade para avaliar. E já falando sobre essa questão assim da dificuldade em engravidar e tudo, qual que é o maior desafio que você encontra hoje lá das suas pacientes, assim, coisa que é mais, às vezes, o seu desafio de profissão mesmo e o problema mais recorrente assim com as suas pacientes hoje, assim, que eu acho que você já pode dar alguma dica para se for alguma coisa que a mulher pode tentar se prevenir ou tentar... Na verdade, assim, eu acho que tem grandes 2 problemas que eu tenho enfrentado muito. Um deles, inclusive, eu estou terminando uma pós-graduação justamente porque eu não dava conta da demanda, que é a sexualidade. Infelizmente, a sexualidade ela ficou muito disponível, muito exposta. A mulher, ela se acha muito... E ela é, na verdade, sexualmente livre. Sim. Só que, às vezes, ela se expõe a situações e ela... aceita algumas coisas assim, e na verdade aquilo ali dentro do coração dela ela não lida muito bem com aquilo, na verdade. Essa liberdade, ela é pesada em alguns sentidos, isso. Então, e muitas mulheres que então têm uma vida sexual muito ativa, mas são muito infelizes sexualmente. E aí foi por isso que eu decidi fazer minha pós-graduação, que se Deus quiser esse ano acaba, e para entender melhor a sexualidade, entender melhor a sexualidade na adolescência, porque eu via de uma forma muito munida da minha experiência pessoal, da minha experiência de vida, dos meus valores, e o médico não pode colocar os valores dele dentro do... E seus pacientes hoje são mais adolescentes ou você tem muita paciente adolescente? Muita paciente adolescente, mas eu tenho pacientes, eu falo que num dia eu atendo meninas de 12 anos até mulheres de 88 anos. Então, assim, vai todo o leque, assim. E a sexualidade é uma questão que eu estou, inclusive, estudando para poder atender melhor. E a questão na verdade, são 3 questões: das infecções sexualmente transmissíveis, que está demais, e questão de endometriose, que também está... Tem muitas pacientes com endometriose. A gente não via, pelo menos eu não via muito falar nessa palavra endometriose. Agora a gente está vendo um pouco mais. Porque o homem, eu acho que ele fica um pouco no mundo dele, aí quando ele começa a conviver, a preocupar um pouco mais com essas coisas, ele começa a se ligar e estudar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas eu acho que existem várias coisas no mundo da mulher, assim, que o homem, eu acho que ele precisa se inteirar mais. O homem desconhece. Né? A última vez que a gente foi na consulta lá com a Tayana, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver o que está acontecendo. Os homens vão muito lá no seu consultório?
Não, é o que eu te falei, elogiei, inclusive, né? Porque, assim, na verdade, as mulheres vão sozinhas. É muito raro um homem ir, assim. Eu acho que durante a semana, umas 3 consultas tem a presença Mas do você acha homem. que é por conta do trabalho ou por não querer? Pode ser uma desculpa o trabalho, né? Pode ser. Porque os homens sempre vão acompanhados, né? É muito raro os homens Sim, não sim, sim. irem acompanhados, né? Porque a mulher tem esse instinto maternal de cuidar do homem. Só que o homem realmente acha que a mulher se cuida sozinha, que ele não precisa fazer nada. Tipo, ela dá conta. Tipo, ela se cuida, É né? minha mãe, como se fosse minha mãe. É, Ela tipo, que cuida de mim, Exato. Isso é um problema, né? Mas, assim, infelizmente, e é isso também. Eu acho que também a mulher não fala, cara, eu preciso de companhia. Vem cá, vamos olhar. Mas também muito... Falta um pouco isso também, né? Diálogo. E, na verdade, essa mania que a mulher tem de, cara, eu dou conta. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo, boto nas costas que eu vou levando. E aí ela acha que ela pode tudo sozinha. E, às vezes, é até interessante, porque tem muitas mulheres que vão e começam a se abrir e saem, assim, chorando do consultório, sabe? E... seria legal se tivesse alguém ali. Mas o problema também é que muitos choram por culpa do marido. Então, também não sei, porque ali também é um lugar seguro. Sim. Pode falar mal aí que eu tô aqui, sou mulher também, vamos junto. Aí vamos cacetar o marido, é isso aí. Então, não sei, mas eu acho que, sim, é falta de cuidado do homem com relação à mulher. Eu acho que falta, sim. Entendi. E aí, como é que você faz para conciliar a vida de médica, esposa, mãe? Como é que você faz para conciliar? E eu fico imaginando que lá os pacientes devem se abrir com você e aí você deve tentar, às vezes você não leva essa carga para casa, mas isso de certa forma te atinge de alguma forma. Você acaba levando um pouco da história dessas mulheres para sua casa. E como é que você lida, você administra tudo isso, esse turbilhão de sentimentos? Então, na verdade, eu não lido. Sempre tá alguma coisa errada. Sempre. É, né? Sempre dá alguma coisa errada, sempre alguma coisa sai do script, assim, né? É que nem, assim, final de semana, graças a Deus, eu consegui, esse final de semana, por exemplo, eu consegui estudar, tinha um monte de coisa da pós atrasada e tal, só que aí na segunda-feira à noite eu fui ver que a Isabela tem prova essa semana e tava 20 lições atrasadas. Eu, querida, foi super bem, tipo... Passou, percebeu? Foi, acabou. E aí não lido. Então, assim, eu sempre... Algum prato quebra, né? Não dou conta. Dá prioridade a algumas coisas, outras coisas... O que tem que ser feito normal, mas, né? assim, com muita terapia, eu aprendi a ser legal comigo mesmo nesse sentido, sabe? Antes eu ficaria muito mal, eu me sentiria muito culpada. Pô, o mais importante, Isabela, como é que eu esqueci da lição? Vai fazer prova, não estudou, não sei o quê. Mas agora eu entendo, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí isso eu ficava me chicoteando demais, assim. E eu falo todo dia isso pro Alexandre, assim, eu tenho muita sorte de trabalhar com mulher, cara, porque a mulher, vou falar para você, eu sento, assim, para conversar com mulher e todo dia eu aprendo alguma coisa. Todo dia eu aprendo muito. Eu vou falar que tem pacientes que me ensinam, que me ajudam muito mais do que eu ajudo elas, porque tem histórias de vida dentro do meu consultório que são, assim, lições de vida, que são, assim, milagres de Deus, que são, assim, a presença de Deus na vida das mulheres o tempo todo e você sente isso, assim, sabe? Sim. São histórias de superação. Então, assim, muita coisa, às vezes, ruim acaba me absorvendo. Eu tenho muito problema, por exemplo, com abuso sexual, com estupro. São isso coisas parece estar tão longe da gente, né? Tá nada. Tá não. É porque a gente não lida muito com essas questões, assim, pelo menos a gente não vê, não fica muito sabendo. A gente, às vezes, sabe algum caso que estoura, alguma coisa de violência que às vezes vai para televisão, vai para o rádio e tudo, mas a gente acha que isso está muito longe da gente, tá nada. né? Tá não. Tá totalmente perto, assim. Assim, existe a ética, a gente não pode falar, mas assim, tem muitas mulheres que são estupradas pelo marido, assim, sabe? Semanalmente, diariamente, e que estão lá com um sorriso no rosto, botando foto no Instagram, como se a vida fosse maravilhosa. E aí, entre 4 paredes, só eu e ela pode falar, ela pode chorar, pode doer, que eu tô ali para acolher. E é isso, assim, é muito triste que a gente tenha que se mostrar da forma que a gente vive em sociedade, a gente tem tudo que a gente tem que viver, mas, assim, são coisas que aí dói. Aí eu chego em casa, assim, sabe? Não pode falar nada, porque também o Alexandre é cardiologista, não tem nada a ver com isso, nem meus filhos, nem nada. E além disso assim, tudo, seu marido ainda também é médico, né? eu acho que é a pior fase, é o mais difícil, assim, de nós dois termos da mesma profissão. É o mais difícil, porque ele lida com o infarto, ele lida com a morte várias vezes ao dia. Ele presencia, né, graças a Deus, poucas vezes, mas assim,
é uma pressão muito grande. Acaba sendo um fardo, né? É uma coisa difícil de lidar, né? É muito difícil, é. E então, assim, o dele sempre é pior que o meu, sabe? Sim. Então, eu sempre... conversei com a mulher o dia inteiro. E aí ele, nossa, tive uma parada, tive uma coisa... Então, foi só consulta ginecológica isso aí, tipo, porque o dele é sempre mais pesado, assim. E falando sobre esse negócio de casal e tudo, no dia que eu fui lá com a Tayana na consulta lá, você falou que você faz terapia com casais. Sim, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal para a gente trazer aqui essa questão da terapia, que eu acho que os homens estão precisando escutar mais também e acho. falar menos, né? Como é que funciona essa terapia de casais, assim? O que... É porque funciona assim, essa questão da sexualidade mal resolvida, né? Entre o homem e a mulher, entre o casal, assim. Infelizmente, e é uma coisa que a gente vê muito, o sexo movido muito à novidade. Então, por exemplo, assim, você começa um relacionamento, o sexo tá no talo, você vai transar todo dia, você tem a novidade, vamos testar uma posição, vamos testar um jeito, vamos colocar uma lingerie, vamos ser assim. Com o passar dos anos, o sexo diminui e vai caindo numa rotina, porque daí os filhos aparecem, e aí porque começa as dívidas, os boletos para pagar, os problemas externos, e infelizmente nós como seres humanos, nós não aprendemos a investir na nossa sexualidade, né? A gente realmente acha, a mulher acaba colocando o prazer dela na mão do homem, então o homem tem que dar o prazer para a mulher, mesmo que ela sozinha não saiba na onde ela sente prazer, mas ela exige que o homem, como uma bola de cristal, aprenda, né? E saiba. E aí ela coloca a sexualidade dela toda na culpa do homem, e aí é muito comum a gente ouvir, às vezes no consultório, assim, ele não sabe me dar prazer. E aí eu pergunto assim, mas aonde você tem prazer? Mas não, peraí. Eu acho que como tem uma bola de cristal para adivinhar. Né? Exato. Então, assim, parece que não existe esse diálogo, né? Então, a terapia de casal, para a sexualidade, ela funciona assim, em tentar, em algumas sessões específicas para sexo, porque também tem isso, né? Às vezes a paciente vai lá para colher um preventivo, aí colher preventivo, né? Fazer a rotina, aí fala, não, peraí, agora eu quero falar de sexo. Eu falo, não, peraí, não é assim. A gente vai fazer, então, vamos lá, vamos conversar. Coisa de cada vez. É uma terapia, geralmente são 10 sessões, em que a gente vai conversar sobre sexualidade desde que você descobriu que era sexo, e desde que você começou sua sexualidade. Como sua mãe conversava com você sobre sexo. E aí, depois, a gente introduz o marido na história. E, marido, como que você aprendeu sobre sexo? Porque a maioria dos homens aprende sobre sexo na internet. Aprende sobre sexo na rua, né? Então, assim, é muito comum que a gente vai conversar com o marido. Peraí, meu filho, sabe o que é o clitóris? Vamos lá. O clitóris é isso, tem mais de 8.000 terminações nervosas. Você tem que fazer tal movimento que talvez ela goste. Existem mulheres que só vão ter orgasmo brincando ali, que não vão ter orgasmo com a penetração, e tá tudo bem. Não é um orgasmo diferente, ou um pior, ou um orgasmo melhor, porque foi só no clitóris, né? E é isso, e entender que também somos diversos, assim, né? Então, tem mulheres que não têm essa aptidão para o sexo normalmente, em que o homem tem que ir lá, fazer aquele coisinha. E homens também. E homens também são assim, porque às vezes existem mulheres que falam assim, nossa, mas eu penso mais em sexo com meu marido. Falo assim, cara, ele não precisa ser igual a você. Mas se você ir lá fazer um charme, um agrado, fazer um carinho e tal, não sei o que, ele está disposto, tá super, doutora, aí sim, então vai ser tudo bem, está funcionando. Por que a tá gente... tudo okay. Exato, né? Então, às vezes, a terapia sexual é muito mais sobre voltar eles a conectá-los novamente, né? A fazer, não, peraí, ela é desse jeito, você é desse jeito, não existe nada errado, vamos coisar. Você cede um pouquinho ali, ela cede um pouquinho ali, vamos lá. Mas peraí, você conhece? E tudo mais. Porque... o homem, ele é muito exposto ao sexo o dia inteiro, né? Sim. Você abre o feed do Instagram, é só uma mulher de biquíni mostrando a bunda. E a mulher, né? A mulher não é exposta a nada. A mulher recebe foto de bebezinho, de receita de bolo, receita fit, oração. Né? A mulher, coitada, né? O que fala de sexo? Não fala, mesmo porque tem vergonha de falar sobre isso. O homem não. O homem é estimulado o tempo todo. Desde e a mulher... cedo. Exato. Então, é bem diferente para o homem. E como é que surge esse convite? Como é que é feito isso? Através da conversa com a mulher, você vê que o rapaz precisa fazer essa terapia e você convida? Como é que é feito isso? Na lá verdade, no seu consultório? lá no meu consultório mesmo, mas na verdade é uma demanda da paciente, não é uma demanda minha. Não é eu que falo assim, meu anjo, acho que você precisa fazer terapia. Não. Doutora, peraí, tá muito ruim. Entendi. Eu não quero mais. Eu amo ele,
ele me ama, eu tenho certeza disso, mas, pô, essa parte tá muito ruim. E aí vem, não, vamos lá, vamos conversar. E aí vem, vamos conversar, vamos fazer. E aí ela convida ele para ir lá. A gente vê se ele precisa entrar, porque às vezes o problema tá mais nela, né? E principalmente às vezes na forma como ela... Porque existem mulheres que são casadas às vezes 15, 20 anos e nunca tiveram orgasmo. E nunca gostaram de fato de sexo. E acham que o sexo é assim, ele vai se satisfazer, ela vai servi-lo. Sim. Acabou, é isso aí, é isso aí. Mas é importante a gente chegar nesse ponto de que assim, a mulher não está aqui para servir o homem, ela não é um buraco, né? Sim. Talvez a minha avó, minha bisavó aceitassem ser buracos e tudo bem. Mas eu acho que a mulher de hoje já não aceita mais isso. Então ela quer participar. Ela entende que está errado, sabe? Legal. E aí ela quer, não, peraí, doutora, vamos lá. E aí ela sozinha vai descobrindo a sexualidade dela, e aí depois a gente chama para, não, peraí, vamos. Vem cá, querido. Então agora você entra. E isso está muito comum lá no seu consultório? Não ou tá um as pessoas pouquinho não. ainda... Não, as pessoas ainda têm... tinha... Sim, é muito mais comum que elas vão e a gente vai conversa só com a mulher. O homem teve uma paciente que fala assim, ai, doutora, todo dia eu peço meu marido vir aqui, mas ele não tem coragem de vir. Eles têm vergonha de falar sobre sexo. Todo mundo tem, né? Mas a pessoa vai entrando no seu consultório, acompanhando a esposa, nem sabe que vai falar disso, né? Essa esposa queria que o marido fosse sozinho. Porque ela acha que ele precisa aprender muito mais. Ah, sim. E ele não quer ir. Tem vários casos, né? Vários casos, né? Mas tem muitos homens que não sabem nem tocar o corpo de uma mulher, né? Para que ela sinta prazer e tudo mais. Agora falando um pouquinho de futuro, assim, como é que tá Eu vi que você está mudando algumas coisas, né? Sim. Particular sua, de trabalho e tudo. Como é que tá os planos para o futuro? Então, na verdade, você pensa em... o que aconteceu foi o abandono da obstetrícia, assim, sabe? Porque enquanto eu dava plantão... E agora? Enrolou, né? Mas é porque, assim, eu não estava conseguindo... E, na verdade, funciona assim. Quando eu e a Alexandre decidimos vir para cá, e a Alexandre é muito disponível para os pacientes dele. Muito disponível. E... Inclusive, ele é meu médico também. E eu não poderia ser, porque nós decidimos ter filhos. E não temos suporte, não temos avós aqui. A minha rede de apoio é minha babá, é toda paga. Então, assim, não dá para eu sair de madrugada e ficar acompanhando 12, 18 horas, 24 horas um trabalho de parto. Sim. Porque é injusto, né? Meus filhos não pediram para nascer, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Aí eu fazia ainda obstetrícia no plantão. Então o paciente chega lá no trabalho de parto, sou eu estou de plantão, sou eu que vou fazer e tudo mais. Mas aí, o que acontecia? Uma lista muito grande de espera no consultório, nunca tem vaga, e eu estava lá fazendo obstetrícia. E aí eu cheguei e falei assim, cara, mas eu vou fazer obstetrícia ainda? Peraí, é isso que eu quero ainda para minha vida? E aí você para e fala, não quero mais cuidar de grávida. Eu acho que agora eu quero cuidar de outras fases da vida da mulher. E aí eu decidi abandonar a obstetrícia mesmo. E está sendo muito bom, porque dói, porque eu acho que é uma das fases mais lindas da vida da mulher. E eu acredito que tem pessoas que vieram você acompanhando aquela pessoa, e agora do nada estava numa expectativa, né? Sim, como muitas, a gente estava. Muitas. Muitas. Mas assim, é o que eu falo assim, na verdade não dá para ser bom em tudo. Sim. Não dá para ser bom em tudo. Se você quer fazer uma coisa bem feita, você tem que focar um pouco naquilo, sabe? E agora o meu foco realmente não é obstetrícia mais. Entendi. Legal. Agora, para a gente finalizar, doutora, eu queria que você desse uma dica, um conselho. A gente tem um rapaz aqui que ele vai casar aqui no escritório e ele está seguindo tudo direitinho. Ele é evangélico, ele é cristão, ele segue a Bíblia e ele vai ter a sua primeira noite após o casamento. Sim. Então, você podia dar uma dica, como você é especialista, eu acredito que tem um monte de gente que vai ver esse podcast também que está nessa mesma situação. O que você poderia dar de dica para ele? Eu sei que ele vai estar um pouquinho ansioso no dia do casamento, assim, acabar o casamento, porque ele ainda, né? Ele ainda está desenvolvendo algumas coisas ainda, eu tenho certeza que ele está pensando nisso. Eu resolvi fazer essa pergunta para tentar ajudar ele também, e para a gente colocar alguma coisa legal assim, mais divertida um pouco no podcast. Que dica que você pode dar ele assim? Na verdade, quando você vai
ter a sua primeira relação sexual e tudo mais, é angustiante. Ele ficou vermelho. É angustiante, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, eu acredito, né? Mas o que é interessante, assim, ir descobrindo devagarzinho, sabe? Sim, sim. Eu falo isso para as minhas pacientes que vão fazer essa consulta pré-nupcial, que são mesmo, que ainda não tiveram a primeira relação sexual, porque existem algumas, sim, né? Sim. São poucas, mas existem algumas mulheres que realmente se guardam, né? Que querem ter essa experiência com o marido e que, eu falo assim, que tem que ir conhecendo o corpo dela bem devagarzinho e ela ir conhecendo o seu corpo devagarzinho. E é como assim, se fosse o primeiro beijo. Quando você vai beijar uma pessoa, a primeira vez você vai beijar. Aí você não sabe se você coloca a língua, aí bate o dente, aí vai, aí você fica assim... E com o sexo é a mesma coisa. Então você tem que ir devagarzinho, experimentando cada coisa assim. Tem mulheres que sentem muito prazer na nuca, tem mulheres que sentem prazer no peito, na cintura, na vulva, na vagina, no clitóris, mas ir devagarinho, explorando o corpo da mulher e descobrindo o que vai fazer sentido. Porque do mesmo jeito que você vai explorar o corpo dela, ela vai explorar seu corpo. E aí vocês vão devagarzinho. Às vezes pode ser que na primeira noite não aconteça penetração, nem na segunda, nem na terceira, porque precisa de realmente que ela tenha esse relaxamento da musculatura, essa intimidade, de fato, para que aconteça a penetração e seja prazeroso para os dois, né? Então, não é logo de cara, geralmente, que acontece, não. Então, vai devagar, né? Apesar de ficar afoito, né, pela primeira noite, geralmente as mulheres não conseguem logo de cara, não. Então, cada casal não tem uma fórmula, né? É ir devagar. E na verdade conhecendo, né? Porque é o que eu falo assim, infelizmente, a gente tem mania de centralizar o sexo em pênis e vagina. E o sexo é muito mais que isso. O sexo já começa ali, eu falo para todo mundo assim, o sexo já começa no bom dia, de como você vai tratar a sua mulher, de como você vai cuidar dela ao longo do dia. E aí à noite ela vai estar mais receptiva ou menos receptiva para o sexo, né? Sim. E aí como você vai cuidar disso, como você vai cuidar desse relacionamento para que ela fique disponível, para que seja saudável, começa já quando vocês acordam, sabe? Eu acho que essa é a dica. Tratar ela bem. Pegou? Então tá bom. Tratar ela bem. Para a gente finalizar aqui, doutora, a sua participação, se você pudesse dar uma dica para... E aí você pode dar uma, duas, quantas dicas você quiser. Para a Lita lá do passado, que estava começando tudo, alguma coisa que você errou, que fez muita diferença, que hoje você tenta não errar mais, alguma coisa que, de certa forma, mudou a sua estrutura e mexeu com você e hoje você tenta ajustar tudo. Ou pode ser uma dica profissional, pessoal. Eu acho que existem duas dicas que mudaram minha vida e me tornaram, eu acho que, quem eu sou hoje. A primeira dica é: pare de agradar todo mundo. Legal. Porque eu fazia de tudo para agradar todo mundo. Eu atendia das 7 da manhã às 10 da noite para não falar um não. Então, assim, eu me matava para dar conta e para a paciente... ela me atendeu quando eu queria. E eu estava em frangalhos, tentando sobreviver aquilo tudo, né? E a segunda dica é terapia. Psicólogo, para mim, é anjo, sabe? E eles ajudam a gente a resolver conflitos que, às vezes, infelizmente, a gente passa para os nossos relacionamentos. Então, eu acho que quando a gente está curada e a gente está bem cuidada dentro da gente, a gente tem relacionamentos mais saudáveis. Então, eu acho que eu daria 2 dicas para todo mundo. E, para mim, se eu tivesse aí meus 15, 20, 25 anos, eu falaria isso, assim. Não tente agradar todo mundo e vá para o psicólogo, para terapia, que você vai ser mais feliz. Que bacana. Queria muito te agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Você ter tirado um tempinho para vir curtir. Eu tenho certeza que com a sua vinda aqui muita coisa vai acontecer. Fico feliz. E quem sabe uma próxima oportunidade você vir aqui mais para frente um pouquinho. Às vezes você quiser falar de algum assunto, mas na próxima, algum assunto que você acha que é relevante, que a sociedade precisa saber e tudo mais. Mas queria te agradecer. Obrigada pelo convite, obrigada pela troca, foi muito legal. Que bom. Pessoal, daqui uns dias a gente já vai divulgar aí o próximo convidado do podcast. E mais uma vez, muito obrigado aí pela companhia e até a próxima edição do podcast Tá Chegando. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.